Alô, alô? Você já está aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa, Verdade de Cada Um. É o canal dos mistérios, das histórias sobrenaturais. E eu já vou adiantar sobre a história magnífica que eu vou contar para você aqui e agora. Mas, espera um pouquinho. Antes eu quero fazer um pedido. Queria que você se tornasse membro do nosso canal. Isso para mim é muito importante. Observe, tinha muita gente que já era membro aqui do canal e de repente não é mais. Foi por um erro técnico do canal. Agora já está corrigido. Então eu peço a você que era membro e deseja voltar a ser, por favor, seja bem-vindo de volta. Ou quem não era membro e quer ser, será uma honra muito grande. Seja membro, se inscreva no canal, acione o sininho, que tudo isso é muito importante para nós. Sabe uma outra coisa importante? Ô Paula Ruth, presta atenção, ó. Tem gente que às vezes fala, eu queria ver as histórias, ouvir as histórias sem nenhum tipo de interrupção comercial. É só você optar pelo nosso canal, presta atenção, em ser YouTube Premium, mas pelo canal A Verdade de Cada Um. Sabe por quê? Porque aí conta pontos para o canal. E aí depois você está liberado. Você pode ir para qualquer canal e não haverá mais interrupção comercial nenhuma. Mas seja YouTube Premium aqui pelo nosso canal. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Reginaldo, eu sou um homem de 40 e poucos anos. Antes de contar o que aconteceu comigo e com a minha família, eu preciso dizer uma coisa. Eu nunca fui um homem assim de acreditar facilmente em histórias sobrenaturais, mas uma coisa também é verdade, Paulinho. Eu sempre tive, sabe, um dom que o pessoal chama de dom assim mediúnico. Foi assim a partir dos meus 13, 14 anos que eu comecei a sentir uns arrepios e eu sentia sempre algum tipo de presença. Mas o que eu fazia nessa hora? Eu fazia as minhas orações e de repente tudo se acalmava. Então, na verdade, esse dom mediúnico eu acabava resolvendo com oração pelas almas, pelos espíritos. Eu sempre também respeitei quem acredita muito nisso. Mas, veja, como eu tinha esse dom, eu nunca fui de debochar dessas coisas, muito menos de religião ou da fé de ninguém. Mas comigo sempre funcionou assim. Se uma porta bateu, provavelmente foi o vento. Mas se eu senti de repente aquele arrepio que começa pela coluna e toma conta dos meus braços, aí eu sinto que é alguma presença. Eu nunca busquei uma explicação para isso, mas confesso que eu sempre tive, vamos chamar, de dom. Só que existem acontecimentos para os quais a gente passa uma vida inteira procurando uma explicação e não encontra. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela casa em Icoaraci. Eu vou explicar direito para vocês. Sou casado com a Mônica, a minha mulher é paraense, é uma mulher muito bonita, por quem eu continuo apaixonado até hoje. Mônica tem uma ascendência indígena e ela carrega isso nos traços. O cabelo muito negro, os cabelos negros, lisos, os olhos escuros, a pele morena e um rosto que sempre chamou atenção por onde ela passava. Nós temos 2 filhos, o Henrique, o nosso garotão, e a Bárbara, a nossa gatinha, conforme eu chamo. O Henrique está agora com 9 anos de idade e a Bárbara tem 6 anos.
Henrique é o mais velho, a Bárbara veio depois. Quando tudo isso aconteceu, nós já éramos uma família muito unida e junto conosco viviam também os meus pais, a dona Ângela e o seu Geraldo. Eu sou filho único deles. Talvez por isso eu nunca tenha conseguido imaginar os meus pais envelhecendo longe de mim. Enquanto eles tiverem saúde e independência, tudo bem. Mas conforme os anos foram passando, eles foram também ganhando uma certa idade, eu comecei a sentir que eu precisava protegê-los, assim, eles precisavam ficar mais perto. Ainda mais quando eu passei naquele concurso público e fui obrigado a me transferir para Belém, a capital do Pará. E a Mônica, minha mulher, graças a Deus, sempre entendeu isso. Nunca ouvi daquela mulher uma reclamação porque meus pais vieram morar conosco. Até que eu consegui o sucesso, conforme eu disse, de ser aprovado no concurso público. Foi uma das alegrias maiores da minha vida. Só que havia uma consequência. Eu teria que me mudar para Belém do Pará, conforme eu falei aqui. Para a Mônica, de certa forma, era uma volta às origens. Para mim, era uma mudança completa de vida. Nós fomos. Eu, Mônica, Henrique, menorzinho, a Bárbara, menorzinha, e a minha mãe, Ângela, e meu pai, seu Geraldo. No começo, nós nos ajeitamos como foi possível. Só que 6 pessoas debaixo de um mesmo teto, eu logo percebi que precisávamos de uma casa maior. Eu tinha uma ideia muito clara na minha cabeça. Eu queria uma casa com pelo menos 4 dormitórios. Pelo tamanho da família, né, Paulinho? Não era um excesso, não era um exagero. Um quarto seria meu e da Mônica, um quarto para o Henrique, outro para a Bárbara, e o quarto seria dos meus pais. Eu queria que meu pai e minha mãe morassem conosco, mas queria que eles tivessem também privacidade. Eu não queria que eles se sentissem hóspedes na casa do próprio filho. Começamos então a procurar. Visitamos algumas casas em Belém, mas ou eram pequenas demais ou estavam muito acima do que eu podia pagar. Até que alguém comentou comigo sobre Icoaraci. Icoaraci, para quem não sabe, é um distrito de Belém, tá? É um distrito de lá. Fica assim um pouquinho fora de Belém, mas é um lugar espetacular. Fomos conhecer. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu vi aquela casa pela primeira vez. Não era uma casa nova, muito pelo contrário. Era uma construção antiga, grande, dessas casas que parecem pertencer a outro tempo. 4 dormitórios exatamente do jeito que eu queria. Cômodos espaçosos, um assoalho de madeira lindo, 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 lindo. Sim, tinha aquele ranger natural de assoalhos assim. Sim, a casa precisava de uma reforma. Nada assim muito pesado. Mas precisava de alguns reparos, pintura, troca de uma coisa aqui, uma janela ali, uma porta. Natural manutenção de casas mais antigas. Era mais uma questão de preparar a casa para receber uma família. Mas havia uma coisa que me chamou a atenção imediatamente. O preço. O preço dessa casa era muito convidativo. Eu digo assim, estava com um preço bom. E eu me lembro que eu olhei para a Mônica e falei: amor, será que não tem alguma coisa errada com essa casa, não? Uma casa desse tamanho por esse preço? Ela também achou estranho. A proprietária era uma senhora viúva, conversamos bastante com ela. Perguntei sobre documentação, se havia algum problema estrutural, infiltração, essas coisas. Eu queria descobrir se tinha algum defeito escondido. Nada, não encontrei nada. Ou pelo menos ela não confessou nenhum problema. Mesmo assim, eu não tinha ainda todo o dinheiro que ela estava pedindo. Fiz uma contraproposta. E fiz uma proposta até abaixo do valor anunciado. Na minha cabeça, ela iria recusar. Não, ela não recusou. Aceitou, praticamente na hora. Eu fui com a cara do senhor. Para o senhor eu vendo por esse preço. Eu devia ter ficado muito feliz e fiquei.
Só que hoje, depois de tudo que aconteceu, quando eu volto àquele momento da minha memória, existe uma pergunta que eu não consigo evitar. Por que ela aceitou a minha contra-oferta tão depressa? Na época, porém, eu não pensei nisso. Achei que eu tivesse feito um grande negócio. Compra fechada, negócio fechado. Pouco tempo depois, eu contratei alguns pedreiros e começamos alguns reparos. Eu acompanhava tudo de perto, porque eu queria colocar minha família ali o mais rápido possível. E foi justamente nos últimos dias da reforma que aconteceu a primeira coisa estranha. Naquele dia, eu estava praticamente sozinho tomando conta do serviço. Os homens trabalharam normalmente até o fim da tarde. Por volta de umas 5 horas começaram a guardar as ferramentas. Um deles ainda perguntou: "Ô, seu Reginaldo, o senhor vai ficar aí?" Eu disse: "Não, vou ficar. Vou dar mais uma olhada. Depois eu fecho tudo e vou embora." Eles saíram e eu fiquei sozinho na casa. Devia ser umas 6 horas da tarde. Ainda havia claridade. Eu caminhava pelos cômodos, olhando o serviço, passei pela sala, fui até um dos quartos, conferi uma parede que havia sido reparada e voltei pelo corredor. Foi quando eu escutei. No começo eu não consegui entender o que era. Parei, fiquei imóvel. O som parecia vir de algum ponto da casa, mas eu não conseguia determinar de onde. Uns sussurros, vozes, ou alguma coisa parecida com vozes, baixas. Cheguei a pensar, será que algum pedreiro ficou na casa? De repente, sei lá, mora distante e resolveu dormir aqui. Eu procurei na casa. Não havia ninguém. Caminhei até a sala, as vozes cessaram. Esperei alguns segundos, nada. Dei até uma risada, porque eu estava sozinho na casa. Pensei que pudesse haver alguém conversando lá de fora. Talvez algum vizinho, crianças passando pela rua, qualquer coisa. Eu continuei andando. Então eu escutei novamente, desta vez com mais clareza. Não sei explicar exatamente o que ouvi. Parecia um canto muito baixo, acompanhado de sons ritmados. Não era a nossa língua portuguesa, não. Pelo menos eu não reconheci palavras alguma. Meu Deus, está parecendo tupi, guarani. Está parecendo um canto indígena. Foi uma associação instantânea, talvez porque eu estivesse no Pará, talvez por causa da Mônica, minha mulher, eu não sei. Só sei que pensei, isso parece canto de índio. Eu fui até uma das janelas, olhei para fora, não tinha ninguém. Voltei para o corredor, o som parou outra vez. Foi aí que aconteceu aquele barulho, sabe? Crash! Um estouro assim violento veio da parte de fora da casa. Eu levei um susto muito grande, meu corpo inteiro se contraiu. Pelo som, o que me deu a impressão? Alguma coisa havia se espatifado no chão, parecia barro, como se alguém tivesse pegado uma panela ou um vaso grande de cerâmica e arremessado com força contra o chão. A minha primeira reação foi pensar na reforma. Falei, meu Deus, caiu alguma coisa, alguma parte da parede, talvez um pedaço do reboco. Quem sabe alguma parte velha da parede tivesse cedido. Corri para o quintal. Ainda estava claro o suficiente para enxergar perfeitamente. Procurei perto da parede, nada. Fui para o outro lado, nada. Olhei perto das janelas, nada. Dei a volta no quintal inteiro e não havia sequer um pedaço de reboco no chão, uma pedra, nada. Não tinha telha quebrada, não havia vaso, não havia sequer um caco em algum lugar. Aquilo começou a me incomodar, porque eu sabia o que eu tinha escutado. Eu tinha ouvido alguma coisa se quebrar e não tinha sido um barulhinho qualquer.
tinha sido algo forte, muito forte. Fiquei alguns minutos parados ali no quintal, olhando para os lados. Até pensei que algum moleque pudesse ter jogado uma pedra, sei lá, e saiu correndo, a arte de criança. Mas se tivesse jogado, onde estaria o objeto? E não seria uma pedra qualquer, seria um tijolo? Foi então que, parado ali, eu comecei a prestar atenção no silêncio. Eu não sei se você que está ouvindo já sentiu isso alguma vez, mas existem silêncios que parecem normais e existem silêncios que parecem estar escondendo alguma coisa. Aquele era um silêncio diferente. Eu olhei para casa e pela primeira vez desde que eu havia comprado aquele imóvel, eu tive uma sensação estranha. Não era medo, não, ainda não. Era apenas a impressão de que, embora eu estivesse sozinho naquele lugar, havia alguma coisa naquela casa que eu sabia que, além de mim, havia mais alguém ali. Ainda fiquei mais um tempo na casa. Fiquei mais na parte externa do que lá dentro. Naquela noite, comecinho de noite, quando eu saí dali, que eu fui embora, eu saí tentando convencer a mim mesmo de que devia existir uma explicação. Mas confesso que eu fiquei esperto, eu fiquei ligado. No dia seguinte, cheguei cedo à casa, os pedreiros já estavam trabalhando quando eu entrei. Durante algum tempo fiquei apenas observando o serviço, até que eu resolvi tocar no assunto. Tentei falar da maneira mais natural possível. E aí, tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando vocês ficam aqui trabalhando, não escutam nenhum tipo de barulho estranho? 2 deles disseram não, mas um dos homens parou o que estava fazendo e olhou para mim. Que tipo de barulho, seu Reginaldo? Eu não quis influenciar a resposta. Não sei, é qualquer coisa assim diferente. Ele ficou alguns segundos calado, depois ele disse: eu já ouvi. Ouviu? O que é que você ouviu? Sei lá, eu tenho a impressão de escutar umas vozes. Na mesma hora eu senti aquele arrepio que eu sinto. Lembram que eu falei no comecinho da história? Quando eu sinto aquele arrepio, eu sinto algum tipo de presença. Veio um arrepio, eu senti assim alguma coisa no estômago. Vozes. Vozes como? Ele fez uma expressão estranha, como se estivesse procurando uma maneira de explicar. Seu Reginaldo, parece voz assim de índio, eu não consigo entender. Aquilo me atingiu, porque eu não havia falado nada sobre índio para ninguém. Aí eu perguntei: como assim parece índio? Seu Reginaldo, não sei explicar. Parece uns cantos, umas vozes de longe. Tem hora que parece um monte de gente falando junto. Eu ainda tentei brincar. Deve ser algum vizinho. Ele balançou a cabeça. Sei lá, pode ser. Eu tenho até medo de falar e eles tiram o sarro aqui de mim. Só que eu percebi que ele não acreditava muito no que tinha acabado de dizer. Então ele completou: e tem outra coisa. O quê? De vez em quando, parece que quebra sabe, um vaso, assim, um pote. Eu fiquei olhando para ele. Pote? Alguma coisa de barro, panela de barro, quebrando no chão. Eu até um dia pensei que estava caindo uma parte do reboco. Caramba, a mesma sensação que eu tive. A mesma na hora. Eu senti meus braços se arrepiarem. E quando eu sinto isso, é a presença. Era exatamente o som que eu tinha escutado. Perguntei se ele havia encontrado os cacos. Ele deu de novo uma risadinha. Aí é que tá, seu Reginaldo. Eu nunca vi nada, nunca achei nada. Às vezes eu penso que é parte do reboco, quando eu vou olhar tá tudo em ordem. Eu não contei nada para aquele rapaz. O que tinha acontecido comigo na tarde anterior havia já acontecido com ele ali.
eu preferi guardar aquilo. A casa ficou pronta e ficou muito bonita. Sabe aquele cheiro gostoso da casa pintada de novo? Estava bonita, gostosa. Eu não ia desistir dela por causa daquele barulho. A casa era muito boa. E o quintal frondoso, com aquelas árvores. Tinha um pé de caju que era a coisa mais linda no quintal. A casa estava praticamente perfeita, pronta. Eu tinha comprado aquele imóvel. Eu tinha investido o dinheiro que eu havia juntado naquela reforma. E, acima de tudo, a casa era muito boa para minha família. Era exatamente aquilo que eu tinha procurado. 4 quartos, espaço para os meus filhos, um quarto confortável para os meus pais, uma casa onde a Mônica e eu poderíamos construir uma nova etapa das nossas vidas. Poucos dias depois, nos mudamos para lá. Eu, Mônica, Henrique, Bárbara, Dona Ângela, minha mãe, seu Geraldo, meu pai. E nos primeiros dias tudo correu muito bem. As crianças adoraram, cada uma com seu quarto. E o quintal imenso para que eles brincarem com goiabeira. O pé de caju estava carregado de caju. Meus pais ficaram felizes também com o espaço deles. Mônica começou imediatamente a dar vida à casa, arrumou cortina, mudou os móveis de lugar, compramos móveis novos para poder preencher. A casa era grande, plantas, as samambaias, enfim, tudo organizado. Sabe quando uma casa deixa de ser apenas parede e passa a ter cara de casa, de família, de lar? Foi isso. E eu comecei até a achar graça do medo que eu havia sentido ali. Os barulhos desapareceram. Nenhum canto, nenhum pote quebrando, nada. Cheguei a pensar, pronto, era a reforma. A casa vazia faz eco, trabalhador conversa, ferramenta cai. Eu fiquei impressionado à toa e transformei tudo numa coisa que não existia. Só que durou pouco. Nós estávamos morando ali, havia mais ou menos uma semana, quando aconteceu outra coisa. Era um dia de muita chuva. E quem conhece Belém sabe que chuva ali não é novidade. Tem dias que o céu simplesmente desaba. Eu havia passado o dia trabalhando. E quando eu cheguei em casa, já no fim da tarde, a Mônica veio falar comigo. Eu percebi que ela estava um pouco diferente. Reginaldo, oi, o Henrique falou uma coisa hoje. Eu olhei para ela. O que ele falou? Ele disse que escutou gente conversando dentro do quarto dele. Meu coração deu uma batida diferente. Mas eu não demonstrei. Conversando, ele não sabe explicar. Falou que parecia ser uma pessoa cochichando perto do quarto. E ele entendeu o que se falava? Não. Diz que não entendeu nada. Bobagem, coisa de criança. Deve ter sido a chuva, Mônica. Com esse temporal, qualquer barulho fica diferente. Ela concordou. Ou pelo menos, pareceu concordar. Eu não contei para ela o que tinha acontecido comigo antes da mudança. Eu não queria alertar ninguém. Também não falei do pedreiro. Não queria assustá-la. Naquela noite, a chuva continuou. Depois do jantar, cada um foi cuidar das suas coisas. Meus pais estavam no quarto, as crianças também já tinham se recolhido. Mônica estava comigo. Foi quando eu comecei a ouvir Comecei a escutar sussurros, baixinhos. Tão baixos que no início eu pensei que fossem Henrique e Bárbara conversando. Prestei atenção, mas não consegui entender nenhuma palavra. Parecia várias vozes misturadas. E havia uma coisa naquele som que me fez lembrar imediatamente da casa vazia, dos cantos, do pedreiro, do barro se quebrando. Eu levantei. Você ouviu? A Mônica olhou para mim. Ouviu o quê? Fiquei parado. Não, impressão. Impressão minha, Mônica. Os sussurros desapareceram. Não foi nada. Sentei novamente na cama, ela continuou dormindo. Alguns minutos depois,
eu ouvi uma porta que bateu. Mônica deu um pulo, acordou. Eu me levantei imediatamente e fui até o corredor. A porta de um dos quartos estava fechada. Eu abri, olhei a janela fechada. Voltei para o corredor, outra porta bateu. E dessa vez bateu atrás de mim. Eu me virei rapidamente. Reginaldo, o que está acontecendo? A Mônica perguntou um tanto ou quanto apavorada. Nada, amor, é corrente de ar. Comecei a verificar as janelas uma por uma, todas fechadas. A porta da frente, fechada. A porta dos fundos também. Não havia corrente de ar suficiente para fazer aquilo. E aí aconteceu de novo. Uma porta começou a se mover lentamente. Eu fiquei olhando. Ela abriu alguns centímetros e parou. E de repente essa mesma porta, deu aquela pancada fechou com violência. Eu senti um arrepio tão forte, subiu assim pela minha espinha e eu fiquei paralisado. Não era mais o barulho de alguma coisa que eu não conseguia localizar. Eu tinha visto a porta se mexer. A Mônica veio para perto de mim. Reginaldo, eu olhei para ela. Foi quando eu percebi que talvez eu tivesse cometido um erro. Eu havia escondido dela o que acontecera durante a reforma. Respirei fundo. Mônica, eu preciso te contar uma coisa. Ela me encarou. O que, Reginaldo? Antes da gente se mudar para cá, eu já tinha escutado coisas nessa casa. O rosto dela mudou. Contei sobre os cantos. Contei sobre o barulho do objeto de barro se espatifando. E contei sobre o pedreiro. Quando falei que o homem também tinha escutado, ouvido vozes que lembravam cantos indígenas, a Mônica ficou séria, muito séria, e disse para mim: o Henrique, eu acho que ele escutou também esses cantos aí indígenas, tanto que ele disse que não conseguiu entender nada. Não conseguiu entender o que se falava. Então a Mônica fez uma pausa e acrescentou: mas eu conheço esse tipo de canto que você está falando, embora eu não tenha escutado, sabe, Reginaldo? Eu sei do que se trata. Olhei para a Mônica sem entender. Como assim? E ela continuou olhando para o corredor e respondeu: não se esqueça que a minha origem é indígena, então eu conheço esse tipo de canto. Foi nessa hora que eu segurei a mão da minha esposa e sugeri a ela que fizéssemos uma oração. E depois da oração, tudo se acalmou e nós voltamos a dormir. Depois daquela noite, o Henrique, meu filho, o mais velho, ele começou a ter medo de dormir sozinho. Meu filho dizia que quando a casa ficava em silêncio, ele continuava ouvindo coisas no quarto dele. Eu já sabia que não era invenção do menino. A Mônica também sabia. Então, eu, como pai, eu resolvi dar uma força. Eu resolvi ajudar. Filho, Henrique, nossa casa, eu quero que você entenda o seguinte, é uma casa assim, antiga, o assoalho é todo de madeira. E você sabe o que acontece? Como aqui nós estamos em Belém, e é muito quente, durante o dia é muito quente, depois a noite esfria, a madeira trabalha, filho. A madeira, ela se expande e depois ela encolhe. E isso faz com que o assoalho estala, sabe? Ele faz esses barulhos, tem esses estalos, é do assoalho. A chuva também faz barulhos. Então não fica colocando coisas na sua cabeça. Isso tudo é natural, aliás, é da própria natureza de quem vive numa cidade como essa que nós estamos vivendo agora. Só que eu falava aquilo, Paulinho, para acalmar o Henrique, meu filho, porque eu mesmo já não acreditava totalmente nas minhas explicações. Uma noite o Henrique me pediu: ô pai, dorme aqui comigo hoje? Eu olhei para o menino e percebi que ele estava realmente com medo. Durmo, filho. Lógico que eu durmo. Peguei o travesseiro e fui dormir com ele. Fiquei conversando um pouco, contando umas histórias, aquela coisa de pai.
Fiz carinho na cabeça do Henrique e disse que não havia nada que pudesse lhe fazer mal. Henrique se sentiu seguro, tanto que pegou no sono. Eu também dormi, eu estava cansado. Mas eu não sei exatamente porque eu acordei assim por volta de umas 2 horas da manhã. O quarto estava todo escuro, mas havia claridade suficiente entrando pela janela para eu distinguir os móveis e enxergar a parede. Henrique dormia tranquilamente ao meu lado. Foi quando eu vi, na parede, uma sombra. No primeiro instante eu não compreendi o que estava olhando. Mas aquela sombra tinha o formato de uma pessoa. Fiquei imóvel, olhei melhor e percebi uma coisa na cabeça daquela figura. Um cocar. Sim, um cocar de índio. Meu coração disparou. Eu não estava mais ouvindo alguma coisa. Não era uma porta batendo. Não era um sussurro que poderia vir da rua. Eu estava vendo, com os meus olhos. A sombra de um indígena estava projetada na parede do quarto do meu filho. E o mais assustador é que, conforme meus olhos se acostumavam à escuridão, eu comecei a perceber que não havia apenas uma sombra. Havia alguém ali. E aí eu vi aquele homem. Eu não posso dizer que o vi como estou vendo uma pessoa diante de mim agora. Era diferente. Mas eu enxerguei o suficiente para jamais esquecer. Era um homem forte, o peito nu, o corpo musculoso, vigoroso, na cabeça um cocar e nas mãos uma lança. Eu senti medo, muito medo. A minha primeira reação foi olhar para o Henrique e pensar em como proteger o meu filho, mas Henrique continuava dormindo. E naquele instante, o medo que eu senti por mim virou medo por ele. Só que existe uma coisa que eu já contei para vocês aqui. E agora eu quero voltar àquilo que eu já falei aqui. Desde o mais jovem, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande para certas coisas. Eu já tinha passado por algumas experiências que eu não sabia explicar. Já tinha sentido presenças. Tinha tido percepções estranhas. Nunca fiz disso uma bandeira. Nunca gostei de sair dizendo que eu tinha algum dom. Mas eu sabia que havia alguma coisa em mim. E naquela madrugada, diante daquele homem, daquele indígena, a única coisa que me veio à cabeça foi rezar. E eu comecei a rezar em pensamento. Pedi a Deus que protegesse o Henrique, o meu filho. Pedi proteção para minha família. E depois eu comecei a rezar por aquele homem, por aquele indígena. Não contra ele, mas por ele. Senhor, que a alma dele tenha paz. Que o espírito dele tenha paz e entendimento. Para saber que ele já não é mais dessa tribo, desse mundo. Eu não sei explicar por que eu fiz isso. Talvez porque, apesar do medo, eu não sentisse exatamente maldade naquela presença. E eu comecei a pedir que Deus acalme o seu espírito, que você encontre a paz. Eu não sei quem você é, eu não sei o que aconteceu com você, mas Deus que lhe dê luz e descanso. Foi então que o homem se moveu. Eu vi. Aquela figura caminhou pelo quarto, meu corpo inteiro se arrepiou. Ele trazia a lança consigo. Em determinado momento ele parou. Ele bateu a extremidade da lança no chão. Toque! Eu cheguei a escutar o toque da lança na madeira do assoalho. Som seco, real. Eu apertei os olhos e continuei rezando. Toque! Outra vez. Quer dizer, ele colocou a lança no chão outra vez. Eu não sei de onde eu tirei coragem. Eu só pensava que Henrique estava ali ao meu lado e que eu precisava permanecer firme. E eu continuei.
Que Deus lhe dê paz, que Deus lhe dê luz. Vá em paz. Vá em paz. Aos poucos, aquela figura começou a se dissipar no ar, a desaparecer. Primeiro eu deixei de distinguir o corpo. Ficou apenas a sombra, o cocar, e então foi sumindo. Desapareceu. Nada, nada. A parede ficou vazia. Fiquei acordado até o amanhecer. Henrique não viu nada, não ouviu nada. Dormiu a noite inteira. Eu é que não consegui mais fechar os olhos. Na manhã seguinte tomei uma decisão. Aquela casa precisava de oração. Eu não estou dizendo que achei que a casa fosse... Eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, mas eu não achei que a casa fosse amaldiçoada. Não pensei assim. Mas eu comecei a acreditar que aquele lugar carregava alguma coisa muito antiga. E eu resolvi fazer o que estava ao meu alcance. Rezar. Durante alguns dias eu fiz isso sozinho. Eu não queria assustar a Mônica, não queria envolver os meus filhos, nem os meus pais. Só que chegou um momento em que eu achei que eu deveria contar para minha mulher. Contei sobre o que eu tinha visto no quarto do Henrique. A Mônica ficou apavorada, ficou assustada. Mas ela também sabia das experiências que eu tive quando mais jovem. Então ela disse: eu quero que você reze comigo. Sim, era o que eu buscava também. E foi a minha mãe, para quem eu contei também, que levou mais a sério tudo. A dona Ângela sempre foi uma mulher de muita fé, muito católica. Quando eu contei para ela, minha mãe pegou o rosário, só isso, não fez escândalo, não quis abandonar a casa, não disse que havia demônio, maldição, nada disso. Ela simplesmente falou: então vamos nos unir e vamos rezar. E rezamos. Minha mãe caminhava pelos cômodos com o rosário nas mãos, entrava em cada quarto, rezava, passava pela sala, rezava, foi à cozinha, rezou. Eu e a Mônica acompanhávamos. Quando terminamos, confesso que eu senti uma paz diferente naquela casa. Naquela noite dormimos bem. Nenhuma porta bateu, nenhum sussurro foi ouvido, nenhum barulho de cerâmica se quebrando. Mas na manhã seguinte, aconteceu uma coisa que até hoje eu considero uma das experiências mais extraordinárias que eu tive naquela casa. Eu fui um dos primeiros a acordar. Ainda estava escuro. Eu caminhei até a cozinha e acendi a luz. Foi quando eu vi uma coisa no chão. Um sapo. Mas era um sapo diferente, grande. Eu parei. Não porque fosse estranho aparecer um sapo para quem vive em Belém. Estamos falando de uma região úmida e de muita chuva. O estranho era aquele sapo. Eu abaixei um pouco o corpo para enxergá-lo melhor. E fiquei impressionado. O sapo, ele era transparente. Sim, o sapo, ele era totalmente transparente. Eu conseguia enxergar através do sapo. Era possível perceber estruturas internas do animal, os órgãos do animal trabalhando dentro dele. O sapo tinha um corpo translúcido. Eu nunca tinha visto nada igual. Peguei o celular e fotografei aquele sapo. Cheguei um pouco mais perto, mas não toquei. E eu não conhecia aquele animal e eu não sabia se ele poderia me fazer mal. Além disso, depois de tudo que estava acontecendo naquela casa, por mais absurdo que pareça, eu fiquei com receio de enxotar aquele sapo, eu não queria tocar. Então eu abri com todo cuidado e devagar a porta que dava para o quintal. E falei assim: vai em paz. Vai, sapo. Vai em paz. Fiquei esperando. O sapo permaneceu parado algum tempo. E depois começou a se mover e ir em direção à porta e saiu para o quintal. Eu o acompanhei com os olhos.
e pouco depois ele desapareceu no meio da vegetação. Naquele dia, eu levei a fotografia para o trabalho e mostrei para alguns colegas. Um deles olhou e falou: rapaz, esse aqui, olha, isso aqui está parecendo um sapo de vidro. Sapo de vidro? Eu nunca tinha escutado falar. Eu nunca tinha ouvido falar. E esse rapaz explicou que existiam pequenos anfíbios conhecidos dessa maneira, justamente por causa da pele translúcida em parte do corpo, que permite visualizar estruturas internas, os órgãos trabalhando dentro dele. Você jura por Deus que isso existe? Sim, existe. Quer dizer, aquilo tinha uma explicação. Era um animal, existia. Só que uma coisa continuava me incomodando. Por que aquele sapo, tão estranho, tão diferente, apareceu dentro da minha cozinha justamente na manhã seguinte às nossas orações? Coincidência? Pode ser. Até hoje, pode ter sido apenas coincidência. Mas foi depois daquilo que eu decidi procurar a Dona Celina, a antiga dona, a antiga proprietária da casa. Eu precisava saber mais alguma coisa sobre aquela casa. Fui até onde ela morava e abri o coração para ela. Contei tudo. Dona Celina, a senhora sabe o que existia naquele terreno antes dessa casa ser construída? Ela ficou em silêncio. Esse silêncio me chamou a atenção. Por que, seu Reginaldo? Eu expliquei para ela. Dona Celina respirou fundo e começou a me contar. A casa tinha chegado até a Dona Celina através do pai dela. Era uma construção antiga, mas a história daquele terreno era ainda mais antiga. De acordo com ela, conhecida pela própria família, a história, naquela região teria funcionado muito tempo antes uma atividade ligada à produção de cerâmica. Era uma olaria ali, barro, cerâmica de tradição indígena, a chamada cerâmica marajoara. Nossa, essa região é muito rica nisso. Houve ali um grupo indígena, era uma olaria deles, e eles trabalhavam com essa cerâmica marajoara. Aí eu contei para ela tudo o que estava acontecendo na casa com mais detalhes, os cantos, as vozes e a cerâmica se quebrando. E aquele homem, o indígena da lança. A Dona Celina me olhou, ficou admirada e disse que poderia haver sim alguma ligação. Chegando em casa, comentei com a Mônica, com meu pai, com a minha mãe. E a minha mãe, quando soube de tudo, decidiu conversar com o padre. Algum tempo depois, conseguimos que o padre fosse até nossa casa. Ele fez uma bênção, rezou conosco, jogou água benta pelos cômodos. Eu, minha mãe, Mônica e meu pai acompanhamos tudo de perto, e a minha mãe a acompanhou sempre com o seu rosário nas mãos. Depois daquele dia, as manifestações diminuíram muito. As crianças ficaram tranquilas, as portas pararam de bater, os sussurros praticamente desapareceram e nunca mais tivemos aquela sensação pesada dos primeiros tempos. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse que tudo terminou, Paulinho. Porque de vez em quando ele volta. É sempre o mesmo. Às vezes eu acordo durante a madrugada e vejo primeiro a sombra na parede. Reconheço imediatamente o cocar. Depois percebo a figura. O homem forte, a lança. Não, ele não avança contra mim. Nunca tocou em mim e nem em nada da casa. Nunca tocou na Mônica, na minha mãe, no meu pai e muito menos nas minhas crianças. Nunca fez mal a ninguém. Ele simplesmente aparece. Às vezes caminha alguns passos, depois para. Apoia a lança no chão. Ela chega a fazer barulho, sabe? Ela toca o chão de madeira. Isso acontece, eu já sei o que fazer. Eu rezo. Não mando que ele vá embora. Não dou uma ordem assim, tipo, vai embora daqui. Não. Não pergunto o que ele quer.
Também não tento conversar, apenas rezo por ele. Peço a Deus que lhe dê luz. Peço que encontre o caminho que ele precisa encontrar. E depois de algum tempo, ele desaparece. Com os anos passei a ter a impressão, pode ser apenas uma impressão minha. Talvez aquele homem não venha para nos assustar. Talvez ele venha porque encontrou naquela casa alguém que reza por ele, que sou eu. Ah, e existe ainda o sapo. Aquele sapo que apareceu não foi a última vez. De vez em quando, o sapo volta. Não dentro da cozinha, mas no quintal. Eu também faço as orações e depois ele dá alguns saltos e desaparece. Hoje, quando eu penso em tudo isso, eu não considero que eu tenha comprado uma casa mal assombrada. Não gosto dessa expressão. Aquela casa deu abrigo aos meus pais, é a casa que abriga minha família, é a casa onde eu vivo. Eu moro na casa até hoje. Um lugar onde vivi e vivo momentos muito felizes com a Mônica. A casa da minha família. Mas também aprendi que uma casa pode ter uma história muito anterior à nossa. Nós compramos uma escritura, compramos paredes, compramos quartos, portas, janelas e um pedaço de terra. Mas ninguém compra o passado de um lugar. O passado já estava ali muito tempo antes. Nessa casa de Icoaraci, eu aprendi a conviver com tudo isso. E até hoje, quando eu acordo durante a madrugada e vejo na parede aquela sombra alta, com o desenho do cocar e a lança nas mãos, eu não sinto mais o mesmo medo daquela primeira noite. Eu apenas faço a minha oração. Porque bem lá no fundo eu passei a acreditar que aquele homem não aparece para me fazer mal. Talvez ele só tenha descoberto que naquela casa construída sobre memórias do seu povo, finalmente existe alguém que se lembra de rezar por ele. É o que eu faço. Paulinho, essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero receber por parte dos seus ouvintes muitos comentários a partir de agora.